No decorrer de participação em audiência pública realizada pelas Comissões de Fiscalização Financeira e Controle e Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados, o general Paulo Sérgio, ex-comandante do Exército Brasileiro e ministro da Defesa, fez uma apresentação impactante expondo as funções das Forças Armadas na garantia dos poderes constitucionais, na independência dos poderes e na defesa da soberania nacional. O general encetou: gostaria de manifestar a mais elevada consideração à população brasileira, a quem o Ministério da Defesa e as Forças Armadas servem por meio da abnegada dedicação de cerca de 330 mil homens e mulheres do serviço ativo. Somados aos servidores civis, reserva e familiares, ultrapassamos 1 milhão de pessoas que têm na defesa da pátria a dedicação de cada dia. Dessa maneira, o oficial salientou: há questões puramente constitucionais de garantia da lei, da ordem, da preservação de um ambiente institucional seguro e independente. Como os senhores sabem, o Ministério da Defesa e as Forças Armadas atendem à Constituição Federal de 1988. Destaco que as Forças Armadas têm um riquíssimo conjunto de feitos e ações, não somente na defesa da pátria, mas também no auxílio à população brasileira. Todos somos testemunhas do cumprimento de suas funções constitucionais. Nesta atuada, o ministro foi enfático ao descrever a relação das Forças Armadas com o Brasil. Lembro que a Marinha, o Exército e a Força Aérea possuem origens históricas que remontam aos anos de 1567, 1648 e 1941. Os valorosos marinheiros, soldados e aviadores brasileiros têm muita história de glórias e sacrifícios. Ainda na época colonial e, posteriormente, nos períodos imperial e republicano, patriotas expulsaram os invasores franceses no Rio de Janeiro, libertaram o Nordeste dos invasores holandeses em Guararapes e participaram com bravura nas ações heróicas nos céus e nos campos da Itália na Segunda Guerra Mundial. São instituições que acompanham desde os primórdios a própria formação da nacionalidade brasileira. Assinalo que as Forças Armadas brasileiras permanecem invictas e altivas, dignas de um povo honrado e trabalhador, pacífico pela própria natureza, mas aguerrido na defesa da pátria. A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos e jornais parlamentares, influenciadores e partidos censurados. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Além disso, todas as receitas futuras do jornal obtidas por meio do YouTube estão previamente bloqueadas. Há mais de 11 meses, todos os rendimentos do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os 3 poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Obrigado.
Senhor deputado Áureo Ribeiro, primeiro vice-presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara, senhores parlamentares que compõem as comissões de Fiscalização Financeira e Controle e de Seguridade Social e Família, senhoras e senhores deputados federais, senhor Mário Sérgio Martins Tosta, secretário executivo da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, público que nos assiste, senhoras e senhores, gostaria de iniciar cumprimentando os excelentíssimos senhores, mais uma vez, o senhor deputado Áureo Ribeiro, na pessoa do qual eu saúdo os excelentíssimos senhores deputados e senhoras deputadas das duas comissões aqui presentes. Saudação que faço também a todos os integrantes desta Casa Legislativa e ao distinto público aqui presente que nos acompanha remotamente. Ao expressar o meu respeito pela Câmara dos Deputados, a Casa do Povo, e por seus integrantes, gostaria de manifestar a mais elevada consideração à população brasileira, a quem o Ministério da Defesa e as Forças Armadas servem por meio da abnegada dedicação de cerca de 330 mil homens e mulheres, militares do serviço ativo, que somados aos militares na inatividade, aos servidores civis e aos seus familiares, ultrapassam 1 milhão de pessoas que têm na defesa da pátria a sua motivação a cada dia. A harmonia e a independência entre os poderes da República, antes mesmo de ser um preceito constitucional, reflete a manifestação inequívoca de uma sociedade politicamente madura, bem como da própria democracia. Nesse sentido, ser recebido por esta casa, por intermédio dessas distintas comissões, é motivo de honra para mim, como ministro e como cidadão. Da mesma forma que representa uma oportunidade para que eu possa trazer os esclarecimentos acerca de questões que nos foram dirigidas. Assim, faço-me acompanhar de técnicos que possuem o conhecimento aprofundado sobre os temas suscitados e as suas peculiaridades, com um bom propósito de oferecer às comissões o melhor cabedal de conhecimentos e, dessa forma, contribuir com a fiscalização do povo sobre a ação dos gestores públicos. Neste diálogo construtivo, que seguramente será respeitoso e sincero, temos todo o interesse em apresentar as razões e as considerações de cunho técnico para a compreensão das capacidades, missões e tarefas que nos são impostas, além das questões puramente constitucionais de garantia da lei, da ordem, da preservação de um ambiente institucional seguro e independente. Como os senhores sabem, o Ministério da Defesa e as Forças Armadas atendem ao escopo regulatório definido pela Constituição Federal de 1988, pela Lei Complementar número 97 de 2019 e pelos demais instrumentos legais. A Política Nacional de Defesa, a Estratégia Nacional de Defesa, o Livro Branco de Defesa Nacional, são importantes instrumentos que ilustram o ambiente de trabalho das Forças Armadas, tão intrinsecamente ligadas à nossa pátria e detentoras que são do apreço, do respeito e da credibilidade da nossa população. Esses documentos, balizadores da Defesa Nacional, já foram aprovados na Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência do Congresso Nacional, tendo como relator o deputado Cláudio Cajado, a quem agradeço pela excelência do trabalho e pela celeridade do processo. Salvo o melhor juízo, foram aprovadas, acho que nessa semana ou semana passada, no Senado, e está retornando à Câmara dos Deputados esses 3 documentos. A END, a Política Nacional de Defesa e o Livro Branco.
do conjunto legal e normativo do Estado Democrático. Não nos desviamos, buscamos gerir corretamente os recursos humanos, materiais e financeiros a nós confiados pela sociedade. Neste ano, o Ministério da Defesa chega aos 23 anos de idade. Como instituição, o Ministério é ainda jovem, mas já se tornou maduro, respaldado pela experiência, pelas tradições e pelos valores da rica e secular trajetória de nossas Forças Armadas. Destaco que o governo do presidente Jair Bolsonaro tem reconhecido a importância do papel da defesa na vida nacional. Como resultado, o Ministério da Defesa participa de inúmeras ações governamentais, não apenas as relacionadas à segurança e à defesa, mas também no apoio a outros ministérios. Assinalo a participação em ações como socorro à população atingida pelas intensas chuvas na Bahia, no Rio de Janeiro, em Pernambuco. Como parte do esforço conjunto de ministérios do governo federal, a defesa, com as suas Forças Armadas, dedicou-se de imediato a apoiar os órgãos da defesa civil e atuou diretamente nos locais afetados, contribuindo para salvar vidas e para reduzir o sofrimento das pessoas. Lembro que a Marinha do Brasil, o Exército Brasileiro e a Força Aérea Brasileira possuem origens históricas que remontam, respectivamente, aos anos de 1567, 1648 e 1941. Os valorosos marinheiros, soldados e aviadores brasileiros têm muita história de glórias e sacrifícios. Ainda na época colonial e posteriormente nos períodos imperial e republicano, patriotas expulsaram os invasores franceses da ilha de Villers-Gagnon, no Rio de Janeiro. Libertaram o Nordeste dos invasores holandeses em Guararapes, Pernambuco. E participaram com bravura nas ações heróicas nos céus e nos campos da Itália durante a Segunda Guerra Mundial. Portanto, as Forças Armadas são instituições que acompanham desde os primórdios a própria formação da nacionalidade brasileira. Assinalo que as Forças Armadas brasileiras permanecem invictas e altivas, dignas representantes de um povo honrado e trabalhador, pacífico pela própria natureza, mas aguerrido na defesa da pátria. O tempo desta sessão não me permite, talvez, aqui enumerar todas as realizações das Forças Armadas na história de nosso país. Nem esse é o nosso objetivo. Contudo, destaco que elas têm um riquíssimo conjunto de feitos e de ações, não somente na defesa da pátria, mas também no auxílio à população brasileira. Todos nós somos testemunhos do papel das Forças Armadas no cumprimento de suas missões constitucionais. No continente americano, no Atlântico e na Europa, nossos militares combateram nos mares, nos campos de batalha e nos céus hostis e contribuíram para a paz mundial em variadas missões sob a égide de organismos internacionais. Hoje, estamos preparados para participar de novas missões de paz, pois com orgulho nossa tropa vem obtendo os níveis mais elevados de certificação do sistema de prontidão das capacidades de manutenção da paz das Nações Unidas. Ainda, as Forças Armadas contribuem para o desenvolvimento nacional, para o bem-estar dos brasileiros e para a paz da nação. Os exemplos disso são inúmeros. As operações de garantia da lei e da ordem, o apoio logístico e a garantia da votação e da apuração das eleições, as obras de infraestrutura da nossa engenharia, o socorro à população nas calamidades, a distribuição de água no semiárido nordestino,
o reforço à assistência de saúde às populações nos diversos rincões do país, a produção de fármacos para o Sistema Único de Saúde, entre tantas outras ações que as Forças Armadas fazem em benefício de nossa gente. Alinhado com a orientação do senhor Presidente da República no sentido de salvar vidas, preservar empregos e dar prioridade aos mais necessitados, destaco a valiosa contribuição do Ministério da Defesa e das Forças Armadas durante a pandemia da Covid-19, no socorro à população, no atendimento à saúde, transporte de pacientes, insumos e de oxigênio e na contribuição para a vacinação, entre tantas outras ações realizadas. Excelentíssimos senhores e senhoras, afirmo que, como ministro da Defesa, há apenas 2 meses, conduzo o Ministério e exerço a direção superior das Forças Armadas com o mesmo entusiasmo, a mesma vibração e o mesmo compromisso do soldado que serviu a pátria no invicto Exército de Caxias por 48 anos. No ano em que celebramos o bicentenário da independência, reafirmo que as Forças Armadas estão atentas ao seu papel, a elas atribuído na Constituição Federal, pois defender a soberania do nosso amado Brasil significa assegurar a liberdade para que os brasileiros decidam sobre nossos destinos. Como instituições que atendem a população em variadas tarefas e missões, nossas Forças Armadas mantêm-se coesas, disciplinadas e permanentemente preparadas para o cumprimento de suas missões e das ações subsidiárias e complementares, sem jamais esmorecer ante as dificuldades. Elas são, portanto, o fiel retrato de um povo forte. Por tudo isso, são agraciadas com os mais elevados índices de confiança concedidos pela sociedade brasileira. Nós, soldados, somos o próprio extrato do povo brasileiro. Assim, mantermos as nossas forças vocacionadas para a sua finalidade precípua de garantir para as gerações futuras o patrimônio físico e material da nação, com a consciência de que não cabe apenas a nós essa obrigação. A defesa é um dever de todos. Com relação aos temas que deram origem aos convites das 2 comissões, a Marinha do Brasil e o Exército Brasileiro já se manifestaram em notas, esclarecendo o objetivo e a aquisição de medicamentos e de próteses. Como qualquer cidadão, os militares, seus dependentes, os pensionistas e demais usuários dos sistemas de saúde das Forças Armadas têm direito a um atendimento médico especializado. Assim, possuem acesso a consultas de qualidade e a procedimentos médico-hospitalar e dentário, para o qual contribuem mensalmente e coparticipam das despesas em caso de procedimentos, exames e internações. Logicamente, a aplicação médica de cada um desses itens, foco das indagações dos senhores, não cabe ao ministro da pasta, mas como órgão de direção superior das Forças Armadas, o Ministério tem essa visão holística, no nível político, das ações de cada instituição militar. Assim, atesto que todas as aquisições das Forças Armadas são regidas pela lisura, pela transparência, pela eficiência administrativa, pela legalidade e pela correção. Eventuais casos discrepantes, quando identificados, são amplamente investigados e coibidos, seja pelo controle interno, seja pelo controle externo. A utilização do medicamento mencionado no convite está prevista nos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas elaboradas pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia do SUS para o tratamento da hipertensão arterial pulmonar e da esclerose sistêmica.
Ainda é um medicamento incorporado no SUS e previsto na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, a RENAME. A aquisição de prótese é feita sob prescrição médica, destinando-se a suprir as demandas de uso de órtese, de prótese e de material especial no atendimento a pacientes acometidos de patologias cujo tratamento assim recomenda. Ressalto que, nesses casos, a aquisição é realizada após a solicitação médica e a aprovação pela Comissão de Ética Médica. Cabe destacar que as aquisições dos produtos objetos do convite foram na modalidade do Sistema Registro de Preços. Portanto, as quantidades lançadas no sistema de pregão eletrônico visam a realizar a cotação do valor do produto, baseando-se em quantidades máximas calculadas com as piores hipóteses de demanda hospitalar. Após a cotação e estabelecida a ata de registro de preços, são adquiridas apenas as quantidades efetivamente prescritas pelos médicos especialistas, conforme a indicação terapêutica. É claro que no decorrer da nossa apresentação, poderemos tirar dúvidas com uma equipe de especialistas e técnicos que temos. Por fim, pela oportunidade de trazer os presentes esclarecimentos, eu agradeço na pessoa do excelentíssimo senhor presidente da mesa, aos excelentíssimos senhores deputados e as excelentíssimas senhoras deputadas pela atenção que dedicam às minhas palavras. Nosso muito obrigado. Muito obrigado, presidente. Eu gostaria de ressaltar o que falei na minha fala, falei no meu discurso, que as respostas a todas essas solicitações ao Ministério da Defesa foram dadas na oportunidade, em notas, em documentos oficiais das forças aos requerentes. Reitero que as compras nas Forças Armadas ocorrem com total transparência e lisura. Cada força tem a sua peculiaridade e a sua autonomia administrativa, regulado pela Lei Complementar 97. Temos um controle interno e externo rigorosos que nos orientam e que nos dão rumo do caminho correto. Eu gostaria de ressaltar que todos os princípios da administração pública, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, são todos esses princípios conduzidos e levados a efeito em todas as nossas aquisições. Eu vou solicitar eu trouxe 2 técnicos aqui da Marinha e do Exército, a Alessandra e que eu passaria a palavra para explicar tecnicamente números e tentar responder aos nossos deputados que se ativeram a números, por favor. Abriu? Alô? Boa tarde, senhor ministro. Boa tarde, deputados e demais autoridades, jornalistas, convidados presentes. Sou farmacêutico da Marinha e me chamo Alex. Com relação ao critério de escolha do medicamento, gostaria de relatar que o interesse de agregar esse conhecimento é do Ministério da Saúde, com a anuência da Agência